domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Desta feita nós estamos já indo para a lição de número 6. Quero agradecer os compartilhamentos, os comentários, as curtidas, aqueles que se inscreveram. Quero agradecer a todos vocês e dizer que isso é de grande importância para mim. Outra coisa também quero dizer para os queridos internautas que essas lições elas estão em slide no meu site. Então aí na descrição eu deixo o endereço do site, basta dar um clique aí, você já vai estar lá no meu site. E no final do vídeo eu explico também como você entrar lá no meu site. Então a lição de hoje é a lição de número 6. É enfrentando as diferentes investidas do inimigo. Nós estamos estudando nesse trimestre todo o livro de Neemias, falando sobre liderança. Como é liderar debaixo da mão de Deus, debaixo de oração e liderar conforme a vontade de Deus. Então nessa lição eu vou falar de liderança eficaz, buscando resultado, aquela liderança que busca resultado. Até como eu sou empresário, tenho também dado aulas para comerciários e comerciantes a respeito de como atingir objetivos. Gostaria, você que está no mercado de trabalho, você que tem uma pequena empresa ou uma empresa qualquer, você fique nessa lição até o final, isso é muito bom. Vai desenvolver também qualificações que vai não só ajudar somente do lado espiritual, mas também no teu crescimento aqui nesta vida secular. Então eu vou ensinar o que fazer quando o líder está no olho do furacão. Vou falar isso na lição. O que fazer para tornar a nossa equipe ou aquele povo que está conosco nosso aliado. Vou falar também sobre Sanbalate, e Tobias, que queria levar Neemias a um encontro fora de Samaria e fora de Jerusalém, no Vale de Ono. Vou falar um pouquinho sobre o Vale de Ono. Quero comentar também sobre profetas que usam atemorizar o povo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado aí, entendermos. Eu vou estar falando sobre como discernir as profecias. Vou ensinar que nem sempre você deve orar para que seus problemas parem. Fique comigo na lição. Vou mostrar para você. Agora está com problema, Senhor, tira esse problema. Nem sempre você deve pedir para o Senhor tirar o problema. Vou falar também sobre os cuidados para não cair em emboscadas. O texto áureo diz o seguinte: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Esse é o nosso texto áureo. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar. Quando trabalhamos para Deus, a oposição se apresenta de várias formas. Para enfrentá-la, é de suma importância uma vida de oração, crendo que o Senhor nos livrará e providenciará o necessário para o nosso sustento. A introdução. Nesta lição, veremos os inimigos da obra do Senhor agindo mais uma vez. Quando faltava a colocação dos portões nas muralhas, Neemias se vê outra vez sob intenso ataque inimigo. Mas ele reage de forma surpreendente. Os toques das lições: explicar, apresentar e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição: explicar que o inimigo não nos dá trégua. Então, nesta
primeira parte da lição, nós vamos trazer aí de maneira clara aos internautas, aos professores, os alunos de escola dominical, que nós precisamos vigiar, porque o inimigo não nos dá tréguas. Velhos inimigos, novas máscaras. A dinâmica do reino de Deus deixa claro que não fomos chamados para nos acomodarmos enquanto esperamos a volta de Cristo, mas sim, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17, para colocarmos um capacete e irmos à guerra. Então, meus queridos, no primeiro ponto nós já vimos aí que a lição vai falar sobre um líder preparado, um líder pronto para enfrentar as adversidades e para conhecer as artimanhas do inimigo. Velhos inimigos, novas máscaras, e ele vem com uma carapuça diferente para tentar enganar, para dizer que é aliado. Então, meus queridos, às vezes, velhos inimigos lutam tanto que o inimigo, usando novas máscaras, torna-se aliado. Quantos obreiros, quantos líderes tornaram-se aliados de Satanás? Lutaram e não viram que o inimigo estava agora usando uma carapuça diferente e foi enganando e até que, por que não dizer, liderança e muitos cristãos tornaram-se aliados do inimigo. Hoje, em vez de ajudar no crescimento da obra, em vez de ajudar a divulgar a obra de Deus, eles acabam disseminando coisas, joios, que é obra do maligno. Então, meus queridos, portanto, é fundamental uma postura constante de vigilância, oração e atitudes dirigidas pelo Espírito Santo. Meus queridos, é exatamente isso que Neemias viveu na obra do Senhor. Dessa vez, os velhos inimigos se reapresentam com outras estratégias de ataque. Eles vêm com outros diferentes, agora já estão terminando o muro. Só falta agora os portões. E aí o inimigo vai dar investida, senão eles vão terminar a obra. Então ele vem com novas estratégias. Então, buscando a distração dos trabalhadores. A essa altura, o projeto encabeçado por Neemias estava bem adiantado. Os muros estavam concluídos, mas ainda lhes faltava a restauração das portas. Com isso, vale dizer que a cidade continuava exposta ao perigo. Então, meus queridos, o muro estava levantado, mas as portas estavam abertas, faltava fazer aqueles grandes portões de madeira que ia, de uma vez por todas, deixar a cidade guardada. A essa altura, que o projeto já estava em adiantada construção, aí vem o inimigo para tentar atrapalhar. Então, meus queridos, com isso, o comentador diz que vale a pena dizer que a cidade continuava exposta ao perigo. Nós temos que vigiar, cuidar das nossas vidas para nós ver se não tem algumas brechas que o inimigo possa entrar, porque depois que o inimigo entra, meus queridos, para tirar de lá é complicado. Então nós precisamos congregar, nós precisamos trocar ideias, nós precisamos ajudar uns aos outros. E aí aparece a mensagem do inimigo, procurando um momento de distração desse grande líder que não encontrou, e dizendo: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentava fazer-lhe o mal. Quer dizer, fizeram uma armadilha para pegar Neemias. Você precisa, aluno, professor, você líder, você pastor, evangelista, vocês precisam estar preparados para não cair em artimanha. Aqui era uma armadilha para pegar Neemias. Então queria se reunir fora. Quem sabe lá o que eles queriam fazer com Neemias, mas Neemias estava atento. Então Jesus: vigiai e orai para não entrar em tentação. Então a todo tempo você precisa manter em vigilância.
Porque os inimigos da obra de Deus, sabendo desse detalhe, empreendem mais um ataque na esperança de distrair os trabalhadores. Tiramos Neemias fora, não sei o que pretendia fazer, e daí sem o líder o povo fica fraco. E é interessante notar que os servos de Deus já haviam feito mais de 50% da obra. E é geralmente quando estamos na metade do caminho rumo à bênção que os ataques se intensificam. Então às vezes nós passamos por um período grande de provação e nós vamos indo, vamos enfrentando. Quando estamos na metade, o inimigo aumenta mais o ataque, e aí é o perigo de nós nos entregarmos, de nós voltarmos para trás. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele falou com Timóteo várias vezes sobre o risco de se perder por causa das distrações. Meus queridos, a Bíblia ela vem se cumprindo. O apóstolo Paulo, um homem super inteligente, um líder espetacular da época, um homem inteligente, ele dizia para os seus comandados várias vezes, dizendo sobre o risco da distração. E aí ele dizia para Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2:4, se você quiser conferir. Nós precisamos estar preocupados para que nós não nos envolvamos com o negócio dessa vida, porque o inimigo, através das suas artimanhas, das suas armadilhas, faz com que nós caiamos, e aí nós nos fraquejamos na fé, perdemos a graça. Estamos na igreja, mas estamos sem graça. Por quê? Porque fomos atacados e não vigiamos e caímos na armadilha do inimigo. 2, falsa aparência amigável. Certamente todo inimigo nos dará trabalho, mas talvez não haja inimigo mais perigoso do que aquele que não declarado. Infelizmente, essa espécie age na surdina. Professor de escola dominical, pastores, nós precisamos procurar crescer na graça. Nós precisamos procurar crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que qualquer vento não nos atinja, qualquer tempestade nos derruba. Mas porque falta alicerce, falta conhecimento da palavra de Deus. Nós, por exemplo, nós vamos ver, talvez não sei se nessa lição, nós veremos sobre velhos de crente, velhos tempos na igreja, mas continua menino, porque não se alimenta do maná da verdadeira palavra. Então, líderes e liderados precisam ter graça e discernimento para que possam resistir da forma correta os ataques, as investidas malignas. Quem se propõe a fazer a vontade do Senhor sempre encontra opositores. Eu sempre estou alertando, meus queridos, o evangelho não são flores, existem muitos espinhos. E nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A minha casa, o meu trabalho, a minha igreja, o meu corpo tem que ser um lugar espiritual, e nós vamos ter essa luta, nós vamos enfrentar esse inimigo que quer por tudo nos distrair. E ele usa suas carapuças, armadilhas, aparências de bom, de amigo, para poder nos destruir. Então sempre o que eu digo é o seguinte: não tem como ser cristão, ser crente, servir a Deus sem problema. Quem se propõe a fazer a vontade do Senhor sempre encontrará opositores. O que? Tu aceitou Jesus porque tu pensou que tu ia caminhar por um tapete vermelho? Não, meus queridos. Aceitar Jesus é entrar numa guerra até alcançarmos a estatura de varão perfeito, até alcançarmos um momento ou de passarmos desta vida ou de subirmos no arrebatamento do Senhor. Então, às vezes, o inimigo é tão descarado
que ele busca a aproximação, quer se aproximar, quer se fazer de amigo nosso, a fim de analisar possíveis pontos fracos, por meio dos quais pode nos bombardear. Ou você pensa, a sua amizade, você precisa ver quem é seu amigo. Às vezes seu amigo dá um de bonzinho para descobrir teus pontos fracos, para poder fazer com que você não cresça, que você não prossiga. Por que não dizer que muitas pessoas têm inveja do teu conhecimento, inveja do trabalho que você faz? Só que você não está preocupado com o invejoso, você está preocupado em servir ao Senhor. Eu não quero aqui que você diz, alguém tem inveja de mim, fulano faz isso que tem inveja de mim. Não, eu quero que você olhe para o alvo. Mas eu quero que você seja prudente para conhecer as armas do maligno, que está procurando encontrar teu ponto fraco, pois todos nós temos nosso ponto fraco, para que ele possa bombardear e te derrubar. Então, meus queridos, é assim. Aí você está sendo vitorioso, e aquele inimigo vê que não pode vencer, ele é do contra, mas agora ele quer estabelecer um diálogo com você, para poder ter facilidade. Então, nesse texto de Neemias, não deixa dúvida de que os inimigos externos já possuíam aliados do lado de dentro. Por que não dizer, meus queridos irmãos, quando você fala mal de um irmão, você está procurando aliados para, junto com você, compartilhar daquele ódio, daquela discórdia. Nós temos que ter muito cuidado com o cristão, nós temos que vigiar e ser armadilha. Quando você talvez é maltratado na igreja, você deveria contar para Jesus, porque você tem que olhar se ela não vai prejudicar problemas. E aí você conta para um, conta para outro, você está formando um grupo, para que olhe aquela pessoa que te criticou, aquela pessoa que tentou talvez te passar para trás, para que ela seja reconhecida da mesma forma que você reconhece como um inimigo. Eu estou dizendo de pessoas, e nós precisamos nos cuidar para nós não fazermos aliados para derrotar o bem. Então, meus queridos, aqui diz que Sanbalat e Tobias já tinham aliado lá, que estava trabalhando com Neemias, aliado lá de dentro. Eles tinham o quê? A profetisa Noadia estava trabalhando para Sanbalat e Tobias. E tinha mais alguns profetas também atemorizando a vida de Neemias. Vê lá em Neemias 6 e 14. Quer dizer, meus queridos, profetas, entre aspas, que se levanta contra a obra de Deus. Então é por isso que você tem que ter cuidado. Eu disse em outra lição aqui que tem obreiros, são obreiros do inimigo. Então, meus queridos, aqui ele estava procurando o diálogo. Queria aumentar o número dos que poderiam jogar do seu lado, e assim atender seus interesses. Meus queridos, as pessoas ficam procurando pessoas que venham compartilhar com sua ideia. Ele procura dar de um amigo, mas quem quer levantar e crescer é ele. 1:3, afastar ou intimidar o líder. A geografia bíblica nos diz que o vale de Ono ficava na metade do caminho entre Jerusalém e Samaria. A distância a ser vencida numa caminhada ou mesmo com o emprego de outro transporte tomaria tempo e energia dos trabalhadores. Agora o inimigo quer fazer uma reunião lá para poder convencer Neemias a parar com aquela obra quando estava faltando somente os portões. Mas Neemias não entra nessa. Eu coloquei aqui para você ver qual que é a estratégia do inimigo. Acima desse roxo aqui era Samaria, e Samaria ficava acima. Aí nós temos esse ponto mais claro aqui, é Jerusalém. E aí os inimigos de Neemias propôs uma reunião no Vale de Ono, lá fora, um lugar neutro, ponto neutro, como eu coloquei aí, para poder chegar a um acordo? Não, para fazer mal a Neemias. Então o convite para o encontro no Vale de Ono era uma tentativa de afastar Neemias de Jerusalém, quer dizer, fora do seu lugar aonde ele
encontraria pessoas para defender. Tornar-se o líder fraco. Esta é a intenção do inimigo. Quando um grupo se levanta também contra a liderança, desde que é uma liderança posta por Deus, qual que é a intenção deles? É tornar-se fraco o seu líder. Então tentaram deixar transparecer que a realização de uma conferência seria em um território neutro, lá em ONU, conforme eu mostrei aqui no desenho que fiz. Contudo, Neemias, se afastando, ficaria mais vulnerável. É possível que planejassem matá-lo ou raptá-lo. E o ritmo da obra de Deus certamente diminuiria e até poderia parar. Então nós precisamos pegar exemplos de Neemias. Porque Neemias estava atento. Ele sempre procurava agir com prudência. E quem age com prudência logo percebe a maquinação do mar. Então ele logo percebeu a intenção de Sanbalat e esse Gesem aí, né? Um arábico que introduziu no meio agora para ajudar a querer derrotar Neemias. E vocês pensam que hoje é diferente? Até hoje tenta afastar o servo de Deus do serviço cristão e paralisar. Ainda hoje nós temos esse tipo de adversidade. Ainda que aparentemente não tenha desistido, enquanto estivermos nesta terra, o inimigo não vai desistir nunca de tentar nos deter. Talvez tem tempo que você diga, oh, como é que tá bom o inimigo, né? Não estou tendo tribulação, não estou tendo luta, mas espere que logo ele vai investir. Então, enquanto Jesus não voltar, nós vamos sofrer investidas por parte do inimigo. E nós precisamos estar atentos e vigilantes. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar como resistir à intimidação. Você precisa aprender a saltar obstáculos, ou a desviar de obstáculos. Você não pode ser um líder menino. Eu tenho visto, meus queridos. São 41 anos de Assembleia de Deus. O comentador vai nos falar como resistir à intimidação. Tem pessoa que intimidação foge. Ele não consegue fazer algo que precisava fluir, atingir um alvo, buscar um objetivo e ir até o final dele, porque quando intimidado ele recua. E aí é quando a Bíblia chama de covardes, os covardes. 2. Táticas para vencer os opositores. As insistentes e constantes investidas do inimigo muitas vezes podem provocar abatimento no servo de Deus, mas não destruí-los. Então aqui o comentador está sendo claro dizendo, olha, muitas vezes a insistência constante das investidas do inimigo pode te deixar abatido. Mas você não pode ficar destruído. Ele não tem poder para te destruir, a não ser que você escancare a porta e ele vai se andar com você. Então, meus queridos, quando algum inimigo lhe atacar, nem pense em correr de volta para o seu casulo. Tem gente que olha, parece aqueles cãozinhos que late muito e parece ser bravo. Quando você faz que vai pegar ele, corre e volta para a casinha dele. Então não pense em recuar, meus queridos. Não pense em voltar para o seu casulo, você tem que ir à frente. Nós vemos que ao longo do livro de Neemias, nós vamos estudando e vamos notando que a oração era uma coisa constante. O servo de Deus vivia essa base de oração. Então, qual fosse a tática adotada ou a ser adotada, ele conseguia vencer os opositores. Porque ele nunca dispensava a oração. Então a postura de Neemias nos traz um exemplo. E a postura de Neemias deve ser a nossa também. Então nós precisamos pegar esse líder como modelo. Vamos aprender mais com ele. 2.1. Discernimento. Uma importante arma de defesa. Liderança, você precisa ter discernimento. Meus queridos, escola dominical que eu vejo por esse Brasil afora, professores pegam na lição no sábado e se ele perdeu outras lições, ele não faz um trabalho retroativo para estudar e entender, porque a lição ela é um seminário. Você só vai entender direito a lição se você acompanhar da primeira lição até a última.
Então o que acontece? O professor, por exemplo, vai começar a dar aula na quinta lição, ele apenas leu a quinta lição. Leu. Ele não está preparado para ensinar. E quer ter uma escola com vários alunos. Que tipo de professor você é? Que tipo de qualificação de obreiro você tem para você estar passeando para as pessoas? Que tipo de conhecimento? Que tipo de aprofundamento? Então, meus queridos, o bom líder, ele prepara professor de escola dominical, prepara as pessoas capazes. Não apenas como política, para agradar. Porque grande parte, irmãos, eu digo porque conheço. Muitas pessoas têm cargo na igreja não porque ela é capaz, não porque está à altura dela aquele cargo. Ela serviria, claro, que existe cargo para todo mundo. Ela serviria, se encaixava em outro tipo, em outro trabalho. Mas aquele de ensinar, ela não se encaixaria. Mas, para agradar, o líder coloca. E aí o prejuízo é de quem? É da igreja. E o prejuízo é do líder. Então, nesse 2.1, discernimento, uma importante arma de defesa, Neemias demonstra ser um servo de Deus maduro. Não que possuísse uma grande quantidade de anos de vida com Deus, como às vezes acontece com alguns. E tal como é com pessoas que possuem muitos anos de igreja, consequentemente, muitos anos de idade. Então aqui, o comentador está nos falando de um líder maduro. Um líder que não recua. Um líder que está em constante oração, que leva sua vida pautada naquilo que Deus quer, observando conforme o que o Senhor designa. Então esse líder, ele não é um menino, ele é maduro. Então, meus queridos, essas coisas, porém, muitas vezes, meus queridos, tem muitos crentes que vivem ainda uma eterna infância, que atrapalha. Quando nós falamos do crescimento a nível espiritual, é uma criancinha aí necessitando de mamadeira. Ele não consegue compreender, ele não consegue firmar a sua mente, prestar atenção para compreender as palavras de Deus. E aí vai crescendo aquele eterno menino. Então a maturidade espiritual, ela não é censurada pela idade ou tempo de igreja, mas sim pelas atitudes do cristão. Entende? Fulano faz muito tempo que está na igreja, fulano é maduro. Quer ser maduro? Conforme o comportamento dele, se ele se comporta como um verdadeiro servo, que maneja bem a palavra de Deus, ou se é uma criançona, aprendendo aí pelos outros, vivendo de mamadeira. Então com isso Neemias pôde lançar mão de sua primeira arma de defesa, o discernimento espiritual. Líder maduro, vai à oração, fala com Deus e está olhando. E aqui Neemias era um líder que discernia todas as coisas. Ele não deixava se enganar pelos encantos do convite, né? E dos diálogos bonitos, dos belos discursos. Tem crente que um bom pregador com uma boa oratória leva ele a qualquer canto do inferno. Porque quando aquele pregador não tem a graça de Deus. E nós precisamos estar preparados, ser maduro. 2.2, manter o foco. Uma arma indispensável na obra de Deus. Manter o foco. Muitas vezes o cristão acaba perdendo o fio da meada em meio à sedução por coisas menores. Neemias não. Ele tinha em mente a importância da obra para a qual fora responsabilizado. Ter foco, meus queridos. Onde você quer chegar? Jovem, na igreja. Como você quer se apresentar diante de Deus? Jovem, no trabalho. Qual é o teu objetivo? Na escola, qual é o teu foco? Nós estamos cheios de cristão com um boletim cheio de notas vermelhas. Não porque é ruim de mente, mas porque não presta atenção. Porque se fosse um problema mental, um problema de tivesse na mente, com dificuldade de guardar as coisas, estaria perdoado. Mas não, porque não faz conta. Com Cristo, Ele enxerga, meus queridos,
todas as tarefas, mas ele mantém o foco no que realmente é prioridade. O que é prioridade para você? O que é prioridade para mim? Então, meus queridos, a primeira prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Depois, a nossa prioridade tem que ser a nossa família. Nós somos responsáveis pela nossa família. Depois vem a igreja. Então, meus queridos, nós temos que colocar cada coisa na sua ordem. Então, precisamos saber que estamos envolvidos em uma grande obra. A nossa função é importantíssima, porque a Bíblia diz que somos cooperadores de Deus. Olha que importante, somos cooperadores de Deus. 2.3, oração, uma arma fundamental para renovar as forças. Nada do que Neemias empreendeu ao enfrentar os ataques inimigos seria duradouro ou mesmo aconteceria se não alimentasse uma vida de oração. Os recursos disponíveis não são nada se não contarmos com a indispensável ajuda divina. Salmo 18, versículo 29. Então, meus queridos, um líder com a vida fundamentada e renovada nas forças, na oração. Os cristãos, a liderança cristã, crê dessa forma. O Brasil está vivendo em momentos de alegria com a representação do nosso novo presidente, que se mostra um homem que ama a família, está se mostrando um homem que ama a nação, um homem que odeia privilégio, que odeia aqueles que são privilegiados e outros abandonados. Então, meus queridos, que oramos pelo Brasil, que façamos a nossa parte. O Brasil vai ser melhor se eu fazer a minha parte. Não vamos esperar só do Bolsonaro, vamos ser cooperadores do Bolsonaro, porque agora, meus queridos, parece que brilhou-se uma luz para o Brasil, que vinha aí se afundando na miséria, e aparece um homem que teme a Deus. Então nós precisamos agora, cada um de nós, da nossa cooperação. Você, irmão, cuidado, irmão, não corte fila, não queira um emprego que vai deixar outro que estava na frente para poder privilegiar você. Não, meus queridos, vamos fazer um Brasil honesto, começando por nós. Então, meus queridos, na oração nós fazemos a coisa para agradar a Deus. Voltando, fechando esse parênteses e voltando à lição. Ao final do versículo 9, Neemias faz um pedido especial. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Ó, quando a coisa se aperta, vem lá o inimigo tentando cercar, ele vai para a oração e diz: agora, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então, dessa maneira, pôde prosseguir, pois mantinha constante contato com o Senhor Deus. Meus queridos, nós precisamos manter contato sempre com Deus, mas nós precisamos trazer a nossa vida de forma que nós possamos adentrar no santuário para falar com Deus. Senão a nossa vida, mesmo nós achando que estamos orando, nós estamos levando uma vida vazia. E aí nós não conseguimos comunicar com o céu, por causa que a nossa vida fecha o caminho. A nossa maneira de proceder, o nosso pecado faz divisão entre Deus e nós. Nós vemos aqui que Neemias, o povo procurava atemorizar ele, e eles queriam que ele largasse aquela obra e que não efetuasse aquela obra. E aí Neemias entra com essa oração: agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Então aí vem Semaias, né? Aquele camarada disse a Neemias: vamos juntamente à casa de Deus. Quando Neemias: não vai para o vale, não vai para o lugar neutro, então vamos aplicar uma outra forma de nós matá-lo. Vamos juntamente à casa de Deus e vamos ficar lá bem no meio do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque vão vir te matar. De noite vão vir te matar. Líder não é covarde. Ele disse: um homem como eu fugiria. Quer dizer, uma liderança da envergadura de Neemias fugiria. E ele disse: eu poderia entrar no templo lá e me esconder lá no santuário do Senhor? De maneira nenhuma eu entrarei lá. E foi aí que Neemias percebeu que não era Deus quem o enviara. Essas profecias que estavam falando contra Neemias era uma ideia de suborno,
Tobias e Sanbalat havia subornado Semaias para poder levar Neemias ao templo. Vida de oração, meus queridos. Ser maduro, ter um alvo, ser prudente, procurar conhecer as armadilhas, faz com que Neemias não caia em armadilha. Você também não cairá. 3. O objetivo da terceira parte da lição: apresentar como deve ser o proceder do povo de Deus no serviço ao Senhor. Então, como deve ser o seu serviço? 3. Resistindo à intimidação. A notícia de que Neemias ia bem na condução dos trabalhos causou uma tremenda perturbação em Sanbalat, Tobias e Gesem, além dos demais membros do grupo opositor. Notícia boa, que o trabalho vai bem, para o adversário é uma facada, é uma furada. Então, essa notícia que o trabalho vinha bem, Sanbalat, Tobias e Gesem e os seus demais opositores que estavam com ele, quer dizer, se sentiram frustrados. Então, meus queridos, resista à intimidação, tenha argumento, saiba como sair da intimidação sem se acovardar, pois um dos erros que muitos cristãos cometem é que, quando as provações vêm, eles oram para que os seus problemas parem. Não é assim. A primeira vez que vem, o que já está orando: Senhor, tira. Não é dessa forma. Eu creio que, em vez disso, devemos orar pedindo força e paciência. Nós precisamos pedir a Deus que nos torne inabalável. Então, a luta tem que nos deixar mais fortes. São experiências e experiências que nós vamos passando. Eu tenho passado por lutas por vários anos. E graças a Deus que tem sido mais forte, tem me tornado mais seguro. De maneira melhor eu consigo compreender as investidas e o amor de Deus na minha vida. Então, meus queridos, os inimigos de Neemias percebem, né, que as estratégias deles falharam e agora eles estão frustrados. Mas Neemias confiava na providência divina. E se não fosse isso, talvez os judeus já tivessem desistido da reforma. Mas tinha um grande líder e Deus com eles. Então, meus queridos, Neemias contava com os recursos que vinham do céu. 3:1. Consolidando as conquistas. O imenso progresso atingido pelos trabalhadores judeus não podia ser abandonado por causa de ameaças. Veja que agora nós entramos no terceiro ponto, e o que o comentador traz claramente: vem as adversidades, vem ensinando, a lição vem nos ensinando como saltar os obstáculos ou passar de lado, como vencer as adversidades. E agora, nesse 3.1, vem consolidando as conquistas. Vamos consolidar. Se nós, é um caminho, irmãos, é um caminho, queridos internautas. Se nós estudarmos as lições, seguirmos ela, nós vamos ver, ela vai mostrando etapas que nós temos que vencer e depois nos leva à conquista. Então, as boas ações de Tobias eram exibidas a Neemias e as atividades de Neemias eram relatadas a Tobias. Quer dizer, havia um leve trás, esperança de abrir uma brecha para que Tobias pudesse melar a grande obra que Neemias vinha fazendo. Mas o objetivo claro de Tobias era tentar enfraquecer a liderança de Neemias. Tobias dá uma de bonzinho para tentar enganar o homem de Deus, mas o homem de Deus era prudente. O prudente é difícil ser enganado. 3.2. As estruturas de uma liderança eficaz. Uma análise didática nos mostra que 3 características foram fundamentais no sucesso da vida do líder Neemias, a saber, seu caráter, sua confiança e sua coragem. Então, neste ponto, nós estamos vendo sobre as estruturas de uma liderança eficaz. Ela não se rompe. A liderança de Neemias estava firmada em 3 pilares importantíssimos: caráter, confiança e coragem. O covarde não consegue, meus queridos, trazer resultado.
quando falamos em liderança eficaz, estamos necessariamente falando de entrega de resultado e alcance e metas. Liderança eficaz na igreja, ela consegue resultados. Eu fico olhando, meus queridos, muitas igrejas, se elas tivessem uma planilha lá, uma prestação de conta, ela termina o ano com menos crente do que começou. Que tipo de líder é esse, meu Deus? Então, meus queridos, uma liderança eficaz não pode ser apenas uma faceta do nosso ser, uma lasquinha do nosso eu, ou uma peça do grande quebra-cabeça que nos compõe. Uma liderança eficaz vai muito além disso. Uma liderança eficaz, ela procura se basear na metodologia de Cristo, na maneira que Cristo é. Um líder que dava a sua vida pelas suas ovelhas. Então, quando o líder está no olho do furacão, nem sempre é fácil enxergar as oportunidades e se manter calmo com a possibilidade de tudo ao redor e está se desmoronando. Então, no olho do furacão, muitas da liderança estão no olho do furacão e não estão vendo. Então, meus queridos, aí ele não consegue parar para raciocinar, para tomar uma decisão correta. O caráter de Neemias, né, que ele era baseado em seu caráter, né? Seu caráter vem do conhecimento e cumprimento da palavra de Deus. Um homem de caráter cumpre a palavra de Deus. Sua confiança fez que superasse um a um os obstáculos que lhe eram impostos. Sua coragem, né? Já a coragem de Neemias ajudou a alcançar novos patamares de vitória. Enfrentou e aí conseguiu subir no pódio. Revestido dessa força, ele prosseguiu na missão, certo de que se tratava da vontade de Jerusalém e reorganização social, na maneira de fazer a coisa certa para seu povo. 3.3 Um caminho traçado por Deus, ainda que cheio de obstáculos. Quando temos certeza de que o caminho que trilhamos foi traçado por Deus, o melhor a fazer é permanecer nele, nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ter convicção que você está num caminho em que Deus traçou, para que você possa ter resultado. Os planos que o Senhor Deus tem para o seu servo, para nós, não é para frustrar, é para fazer crescer. Tobias tentou amedrontar Neemias, mas não conseguiu. E se ele se tivesse entregado ao medo, não cumpriria o que Deus havia reservado para ele fazer. Então, quando nós entregamos o medo, nós deixamos de executar o serviço que Deus colocou em nossas mãos. Uma lição muito importante, meus queridos. Como eu digo, é um seminário. Vale a pena nós continuarmos. A conclusão diz: se os obstáculos diante de nós parecerem transponíveis, a ordem é não desistir. Se chegarmos até onde estamos, é porque o Senhor caminhou conosco até esse momento. Se permanecermos no centro da sua vontade, sua fidelidade nos garante que Ele continuará conosco em todo o tempo. Lição maravilhosa. Chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. Todas essas lições estão aí no meu canal. Entra aí no link, dá um clique, ele vai abrir o meu site. Aí nós temos CPAD ou Betel. Você dá um clique, você abre, você entra aí, você vai rolando o mouse e aí nós temos o link da lição. Dá um clique no link, ele vai começar a baixar aqui do lado. Depois que baixar é só você dar um clique e aí você já está com a lição aí pronta para você ministrar a sua aula e fazer as modificações que você se interessar. Agradeço a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.